A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja bem-vindo a este canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Se você tem interesse pela leitura da Bíblia e é novo aqui nesse vídeo, eu te convido a se inscrever no canal e a ativar o sininho para ser notificado dos novos vídeos que estão sendo postados aqui nesse canal. Se você conhece alguém também que tem interesse no estudo da Palavra de Deus, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer e aumentar a comunhão com o Senhor nosso Deus. Vamos ler agora Ezequiel capítulo 5. Ezequiel é um profeta que tem uma experiência com Deus relacionada com visões. Desde a abertura da abertura do livro no capítulo 1, nós vemos que Ezequiel, quando Deus o chama para entregar os recados para o povo de Israel, traz para ele experiências com visões. Mostra para ele várias visões e o chama no capítulo 2, dizendo: Filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. E Deus continua trazendo visões para ele ao longo dos capítulos. No capítulo 4, nós vemos que Deus manda Ezequiel tomar um tijolo, colocar ali o nome de Jerusalém, levantar cercos e tranqueiras em volta da cidade e arietes contra a cidade, mostrando que a cidade de Jerusalém seria tomada e que ela seria cercada e que haveria uma destruição da cidade de Jerusalém. Nos últimos versículos do capítulo 4, nós lemos, quando gravamos o vídeo do capítulo 4, Deus fala que faria com que eles tivessem que comer o pão, o seu sustento, por medida, e que eles beberiam água, mas com desgosto. Tanto que Deus ordena que Ezequiel ficasse deitado do lado esquerdo por 390 dias e depois 40 dias no lado direito, simbolizando que o Senhor realizaria a sua justiça sobre a casa de Israel, do lado esquerdo, 390 dias, e sobre Judá, por 40 anos, né, que seriam simbolizados por 40 dias em que ele ficaria deitado do lado direito. Agora, no capítulo 5, Deus continua trazendo uma visão para Ezequiel a respeito da forma como ele fará a destruição do povo. Vamos ler aqui, antes de lermos o capítulo 5, vamos ler os últimos versículos do capítulo 4. Entramos aqui no capítulo 4. Os últimos versículos aqui são o 16 e o 17. Nós vamos ler aqui o 16, que fala: Então me disse, filho do homem, eis que eu torno instável o sustento de pão em Jerusalém, e comerão o pão por peso e com desgosto, e a água beberão por medida e com espanto. Quando ele fala aqui e beberão com espanto, significa vai haver falta de água. Quando houver água, eles vão ficar espantados, vão dizer: nossa, que bom que hoje tem água. Vão beber água por medida e só quando tiver. E quando tiver, vão ficar espantados, vão ficar impressionados por ter água, de tanto que vão ficar sem. Versículo 17: Para que o pão e a água lhes faltem, e se espantem uns com os outros, e se consumam nas suas maldades. Então Deus termina o capítulo 4 dizendo isso, e aqui no capítulo 5 ele começa, Deus, falando com Ezequiel, dizendo assim, versículo 1:
E tu, ó filho do homem, toma uma faca afiada. Como navalha de barbeiro a tomarás, e a farás passar por cima da tua cabeça e da tua barba. Então tomarás uma balança e repartirás o cabelo. Nesse primeiro versículo, para que nós possamos entender o que Deus está dizendo, é preciso entender aqui alguns simbolismos. Primeiro, nessa época, o cabelo e a barba eram sinais de dignidade dos homens. E o cabelo simbolizava o povo, e a barba era muito usada pelos sacerdotes. Então simbolizava aqueles que trabalhavam no ofício para Deus. Quando a navalha é uma ferramenta do barbeiro que permite que você faça cortes pequenos, precisos e exatos, que diminuem o sofrimento do corte. Quando Deus ordena que Ezequiel tome uma faca para cortar o cabelo e use a faca como uma navalha, Deus está dizendo assim: eu vou cortar a dignidade e a honra do povo e dos sacerdotes. Então, só que isso não vai ser cortado de uma maneira tranquila, mas vai ser cortado de uma forma destruidora. Então, quando Ezequiel toma a faca e começa a cortar os fios de cabelo, ele usa a faca no lugar da navalha, o corte é mais dolorido, o corte é mais difícil, o sofrimento com que o povo teria a sua honra e a sua dignidade cortados traria um sofrimento para eles. Então ele fala assim: toma a faca como navalha de barbeiro e a tomarás e farás passar por cima da tua cabeça e da tua barba. Ou seja, o povo e os sacerdotes serão humilhados. Então tomarás uma balança e repartirás o cabelo. Quando ele fala tomarás uma balança, a balança serve para pesar as coisas. Deus está dizendo assim: e você vai pesar o povo. E ele fala assim: você vai repartir só o cabelo. A barba, que simbolizava os sacerdotes, deveria ser jogada fora. O cabelo representa o povo. Considerando que os sacerdotes também fazem parte do povo, quando Deus manda que Ezequiel pegue o cabelo, Deus está dizendo: certamente todos aqui em Jerusalém, aqui em Judá, serão pesados na balança. Então ele pega o cabelo, coloca na balança, não para pesar o cabelo em si, mas isso era um simbolismo, uma forma de Deus dizer assim: ó, o povo está sendo pesado por aquilo que tem feito. E vai ser colocado na balança, porque vai ser colocada diante do meu julgamento. A balança simboliza o julgamento de Deus. Simboliza que ele fará o julgamento. E a balança significa também a precisão e a exatidão e a justiça de Deus. Porque Deus, ele não julga com injustiça. Ele julga e ele julga com exatidão. Ele pesa exatamente aquilo que foi praticado e aplica a pena exata para cada comportamento, atitude que foi tomada. Aí vem o versículo 2: a terça parte queimarás no fogo, no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco. O cerco aqui, Deus está falando a respeito do cerco da cidade de Jerusalém. Nós sabemos que Nabucodonosor veio e, antes de tomar a cidade de Jerusalém, ele pegou o seu exército, cercou a cidade. O povo de Jerusalém fechou os portões e eles ficaram ali durante muitos dias. Houve um momento em que a fome começou a crescer na cidade. Não havia como se trazer água para dentro da cidade. As pessoas começaram até a praticar o canibalismo. Alguns pais, algumas pessoas mataram outras pessoas para se alimentarem, porque a fome foi se multiplicando quando os portões foram fechados. A cidade não tinha como
fazer o trânsito comercial. Então, quando se completaram os dias do cerco, Deus disse: você vai pegar 1/3 de todo o cabelo, vai no meio da cidade e queima diante deles. Depois disso, você vai pegar uma outra terça parte e vai ferir com a espada ao redor dela. E depois a outra terça parte espalharás ao vento, porque desembainharei a espada atrás deles. Nesse versículo 2, Deus está falando como ele faria o julgamento do povo de Judá. 1/3 do povo seria morto, queimado. Quando Nabucodonosor, os babilônios entraram na cidade, quando eles conseguiram entrar na cidade, eles atearam fogo em muitas casas. E uma parte do povo foi queimada a fogo. Depois disso, os babilônios invadiram a cidade, enquanto alguns eram queimados no fogo, outra parte do povo começou a correr, começou a fugir. Esses que começaram a fugir, o exército começou a correr atrás deles com espada, e eles morreram à espada. E enquanto uns não conseguiram fugir e foram mortos pela espada, a outra terça parte conseguiu fugir. E quando eles estavam fugindo, eles foram capturados e eles foram levados para a Babilônia como escravos. E enquanto que outros conseguiram escapar, mas tiveram que fugir para longe de Jerusalém. Por isso que eles foram espalhados ao vento. Espalhados ao vento significa tiveram que correr da cidade e foram jogados como se tivessem sido afetados por um vento para outro lugar. Porque Deus fala assim, porque desembainharei a espada atrás deles. Desembainhar significa vou tirar a espada e vou fazer ela correr atrás deles. Aí vem o versículo 3. Também tomarás deles um pequeno número e atá-los-ás nas bordas da tua veste. Nesse ponto do versículo 3, vemos que Ezequiel separou as 3 partes do cabelo. Mas antes de Ezequiel fazer isso, queimar a primeira terça parte, ferir a segunda terça parte com espada, e depois pegar a terceira parte e lançar ao vento, Deus disse para ele: tome um pouco desses fios de cabelo e ate nas bordas da tua veste. De acordo com alguns comentários teológicos, a túnica, a roupa que os sacerdotes vestiam, tinha nas bordas como que algumas bolsas ali. Então é provável que Ezequiel tivesse esse pedaço, algum bolso, onde ele pegou alguns fios de cabelo e colocou ali, guardando consigo. Aí versículo 4, e ainda destes tomarás alguns, e os lançarás no meio do fogo, e os queimarás no fogo, e dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Os versículos 3 e 4 significam o seguinte: daquelas 3 partes, ele pega alguns fios de cabelo e guardou com a borda da sua veste. A borda da veste do sacerdote, a túnica que ele estava usando, considerando que Ezequiel representa o próprio Deus, significava que do meio do povo que seria queimado, do povo que seria ferido pela espada e do povo que seria espalhado pelo vento, alguns deles seriam guardados pelo Senhor. Seriam como que o remanescente, um povo que ficaria para que no futuro Deus pudesse recuperar a nação de Judá, recuperar Jerusalém. Só que no versículo 4 está escrito: e ainda destes, ou seja, dos fios de cabelo que Ezequiel tomou como remanescente, colocou na borda das suas vestes, tomarás alguns e os lançarás no meio do fogo. Então era para ele pegar alguns para servirem como exemplo de remanescente, e desses fios ele deveria pegar alguns e devolver, jogando de volta no fogo. Isso significa que aqueles que se salvassem, que ficassem como remanescentes,
alguns deles ainda seriam queimados no fogo, porque os babilônios ali ainda iriam buscar destruir Jerusalém, e alguns deles que haviam escapado dos primeiros ataques seriam colocados no fogo. E os queimarás no fogo, e dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Ou seja, aquele fogo que está queimando dos remanescentes, que está queimando no meio do terço do fogo, representa o fogo que queima toda Israel. Aí vem o versículo 5. Assim diz o Senhor Jeová, esta é Jerusalém. Pula, pula significa eu pus ela no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Versículo 6. Ela, porém, mudou em impiedade os meus juízos mais do que as nações, e os meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus preceitos. Veja que Deus está dizendo para Ezequiel que esses fios de cabelo aí, ela é quem que simbolizam esses fios de cabelo? Essa parte que está sendo queimada. Esta é Jerusalém? Esta parte que está sendo queimada no fogo é Jerusalém. Eu pus Jerusalém no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Aí o versículo 6. Só que Jerusalém, Judá, mudou em impiedade os meus juízos. Ou seja, eles receberam os mandamentos do Senhor, eles receberam as orientações de Deus, e ao invés deles obedecerem, eles converteram em impiedade, eles praticaram o mal, eles foram atrás de outros deuses. Quando nós lemos o livro do profeta Jeremias, nós vemos que o povo de Judá mergulhou em uma grande adoração a outros deuses. E Deus, no livro de Jeremias, ordena que Jeremias condene o povo, dizendo que abominava a adoração a outros deuses. O povo estava em uma situação de grande adultério. O texto do capítulo 5 chega a dizer que os homens ficavam rinchando as esposas dos outros homens, como se fossem cavalos. E o texto de Jeremias ainda fala que os sacerdotes falavam em nome de Deus, quando na realidade Deus não estava falando com eles. E aqueles que eram responsáveis pela realização da justiça não julgavam a causa dos órfãos e das viúvas para que eles não recebessem o direito deles. Por essa razão, Deus usa Jeremias para dizer: vocês vão ser levados cativos da terra de vocês para uma outra terra, e vocês vão passar por um castigo por um período de 70 anos. Vem o profeta Ezequiel, e o profeta Ezequiel está com o povo em Quebar, está perto do rio Quebar. Ele está no exílio e ele está entregando os recados de Deus para Israel, para a casa rebelde, para o povo de Deus que está sendo escravizado, mas ainda assim continua nas suas impiedades, continua nos seus pecados, e Deus ordena que Ezequiel diga: vocês vão ainda ser queimados, vão morrer à espada, e vocês vão ser espalhados, porque vocês não se arrependem dos pecados de vocês. Eu falei com vocês enviando os profetas, coloquei vocês no meio das nações, para que o meu nome fosse honrado e glorificado, e vocês tomaram todos os conhecimentos dos meus estatutos, e vocês fizeram pior do que todas as nações. Quando o versículo 6 fala que eles fizeram pior pelo seguinte: Deus é justo no seu julgamento. Se ele deu mais revelação de quem ele é para o povo de Judá, e eles conheceram mais a Deus e viraram as costas para Deus, o julgamento é um. As outras nações, os outros povos, não tinham tanto conhecimento de Deus, porque Deus
não deu tanto conhecimento a respeito dele para as nações. Então, como Judá conhecia Deus e praticava a adoração a outros deuses como as outras nações, conhecendo Deus, o seu pecado era maior do que o dos outros povos. Então veja que eles rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus preceitos. Aí vem o versículo 7. Portanto, ou seja, por isso, assim diz o Senhor Jeová, porque multiplicastes as vossas maldades mais do que as nações que estão ao redor de vós, nos meus estatutos não andastes, nem fizestes os meus juízos, nem ainda procedestes segundo, ou seja, conforme os juízos das nações que estão ao redor de vós. Versículo 8. Por isso, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu, sim, eu mesmo estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti aos olhos das nações. Deus está dizendo que executaria o juízo e todas as nações veriam o que aconteceu com eles. Versículo 9. E farei em ti o que nunca fiz e o que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações. Versículo 10. Portanto, os pais devorarão os seus filhos no meio de ti, e os filhos devorarão os seus pais. E executarei em ti juízos, espalharei todo o remanescente a todos os ventos. Então veja que Deus está dizendo, o povo que ficasse, o remanescente é aqueles que conseguiriam escapar do fogo, da espada e de serem espalhados, e que ficassem ali em Jerusalém, ainda assim depois seriam espalhados, né? E os pais devorarão os filhos e os filhos devorarão os pais significa duas coisas. Primeiro, houve um tempo em que a fome era muito grande e houve um canibalismo, e um segundo sentido é quando os pais viam e os filhos viam os pais sendo queimados no fogo, passando ao fio da espada, correndo para fugir, não podiam fazer nada uns pelos outros. Os pais não tinham como ajudar os filhos, nem os filhos tinham como ajudar os pais. Tamanha era a perseguição e a destruição. Versículo 11. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Jeová, pois que profanaste o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis e com todas as tuas abominações, também eu te diminuirei, e o meu olho te não perdoará, nem também terei piedade. Quem lê o versículo 11 pode pensar assim, mas Deus não perdoa? Sim, Deus perdoa. Mas existe uma diferença entre perdão e justiça. Quando alguém comete pecados e pede perdão a Deus, Deus já perdoa de maneira imediata. Mas as consequências dos atos que já foram praticados sempre são julgados. A diferença é que quando a pessoa é julgada sem a ajuda de Deus, julgamento, a pessoa sente o julgamento com mais força, porque ela não recebe a graça para suportar aquela provação. Mas quando a pessoa pede o perdão a Deus, ela recebe o perdão e ela recebe a graça e o consolo de Deus. Que Deus fala, você vai pagar por aquilo que você fez, mas eu vou estar contigo. Eu vou te consolar para que você consiga passar por essa prova. Mas a consequência do ato não tem como Deus tirar, até porque Deus não nega a si próprio. E Ele colocou na sua palavra, nos seus mandamentos, a lei da semeadura, pela qual tudo aquilo que é plantado precisa ser colhido. Então, aquele que comete abominação, ele pode se arrepender, receber o perdão, mas ele passa pela justiça com a consolação de Deus e com a graça para passar pela correção. Aquele que comete o pecado passa pela provação sem ter esse apoio e esse auxílio que torna mais fácil
a passar pela provação. Fácil não é, na verdade. Pagar a consequência de uma decisão ruim sempre é mal. Mas com a graça e a consolação de Deus, existe um alívio. Conforme diz em Mateus 11, 28, que fala: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O alívio de Deus certamente faz diferença em suportar a provação. Agora vem o versículo 12. Uma terça parte de ti morrerá da peste, e se consumirá a fome no meio de ti. E outra terça parte cairá a espada em redor de ti. E a outra terça parte espalharei a todos os ventos, e a espada desembainharei atrás deles. Nesse versículo 12, nós vemos que, além do fogo, da espada e de serem espalhados por todos os cantos, Deus aqui no versículo 12 fala que junto com o fogo haveria pestes e fome. Versículo 13. Assim, dessa forma, se cumprirá a minha ira. O que é a ira de Deus? A ira de Deus é quando as pessoas desonram a Ele, existe o derramamento da ira de Deus. A ira de Deus consiste no seu julgamento, no derramamento da sua justiça. Conforme nós falamos no começo ali, que Deus falou para Ezequiel pegar os cabelos e colocar em uma balança, porque ele faria o julgamento e o julgamento dele é justo, por isso a balança. Deus fala aqui: assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor e me consolarei. Deus está dizendo: se alguém comete abominação, se alguém comete injustiça, se alguém recebe os meus estatutos e os torna sem honra, então a minha ira se manifesta, o meu furor se manifesta, para que eu possa manter a justiça sobre a terra. E saberão, aqui ó, versículo 13, parte B, e saberão que sou eu, o Senhor, que tenho falado no meu zelo, quando cumprir neles o meu furor. O versículo 13 nos ensina o conceito do zelo de Deus. O zelo de Deus, ou seja, o cuidado que ele tem com relação ao seu poder, à sua soberania, à sua posição de Deus, impede que ele permita que as pessoas pratiquem as abominações sem que ocorra justiça. Impede que Deus deixe de aplicar a lei da semeadura. Tudo que o homem planta, isso necessariamente ele colherá. O zelo de Deus faz com que as pessoas sempre colham aquilo que elas plantaram. É certo que muitas vezes a colheita é demorada. E nós meditamos no livro de Eclesiastes, que Salomão ali fala que como a justiça de Deus demora, o coração do homem se inclina para praticar o mal. Mas o próprio Salomão no mesmo capítulo diz assim: mas ainda assim eu sei, de tudo aquilo que eu vi, que a justiça de Deus ela sempre vem. Então, Salomão fala que muitas vezes a justiça demora e por isso o coração dos filhos dos homens se inclinam para a prática do mal, mas no final de tudo, Deus sempre aplica o seu juízo. Por quê? Porque ele zela pelo seu nome. O zelo de Deus, pela sua honra e pela sua glória, se aplica sobre a terra. Versículo 14 está escrito assim: e te porei em assolação e como opróbrio. Opróbrio significa vergonha. Assolação significa tribulação, significa desespero. E te porei em tribulação, em desespero, e como opróbrio, como vergonha entre as nações que estão em redor de ti, aos olhos de todos os que passarem. Quando a Babilônia invadiu Jerusalém e queimou a cidade a fogo, as nações em volta ficaram espantadas, dizendo assim:
Nossa, como esse povo foi derrubado, foi destruído, foi humilhado, tudo foi queimado, eles foram levados como escravos. Foi isso que aconteceu. No versículo 15, e o opróbrio, ou seja, e a vergonha, e a infâmia, né? Ou seja, a fama, a má fama, né? A vergonha, né? A vergonha, a fama vergonhosa, servirão de instrução. Veja que Deus está dizendo, vocês vão passar pela humilhação para vocês terem tempo de refletir, para vocês terem tempo de pensar, para vocês terem tempo de crescer no conhecimento, em entender que eu sou Deus. Vai servir de instrução para vocês, vai servir de disciplina. E espanto às nações, vai servir de instrução e espanto às nações que estão em redor de ti. Ou seja, Deus está dizendo, vai servir também de correção para os povos em volta. Todo mundo vai dizer, olha só, Jerusalém fez a coisa errada e aconteceu mal para eles. Então não vamos fazer as coisas erradas, porque existe um Deus, existe justiça, existe uma ira de Deus em relação a tudo aquilo que se faz. E o opróbrio e a infâmia servirão de instrução e espanto às nações que estão em redor de ti, quando eu executar em ti juízos com ira e com furor, em furiosos castigos. Eu, o Senhor, falei. Esse é o versículo 15. Versículo 16. Quando eu enviar as terríveis flechas da fome contra eles para sua destruição, as quais eu mandarei para vos destruir, então aumentarei a fome sobre vós e tornarei instável o sustento do pão. Veja que o capítulo 5 aqui está continuando o capítulo 4, onde Deus já tinha falado para Ezequiel que ele comesse 20 ciclos de peso de um bolo que deveria ser preparado com os ingredientes específicos que Deus falou no capítulo 4, e de tempo em tempo ele deveria beber água, porque Deus falou, estou tornando instável o sustento do pão e da água nessa terra. Aqui no versículo 16 do capítulo 5, Deus está falando novamente, aumentarei a fome sobre vós e tornarei instável o sustento do pão. E aí no versículo 17, e enviarei sobre vós a fome e más bestas, que te desfilharão, e a peste e o sangue passarão por ti, e trarei a espada sobre ti. Eu, o Senhor, falei. Então Deus termina aqui o capítulo 5 dizendo para Ezequiel que eles passariam por fome, teria animais para matar os filhos do povo, e eles passariam por doenças, né, por peste, e o sangue, né, por meio da espada, passarão por ti, e trarei espada sobre ti. Eu, o Senhor, falei. O que nós podemos tirar aqui de lições de Ezequiel capítulo 5? Ezequiel capítulo 5 nos mostra que Deus é justo no seu juízo e que ele com certeza vai realizar o julgamento de todos os nossos atos. E que ele tem o zelo pelo nome dele, de maneira que aqueles que dizem que servem a ele, mas que envergonham o nome dele, certamente serão condenados pelo próprio Deus em algum momento da sua vida. Se você é líder, se você é padre, pastor, se você dirige uma célula, ou se você diz que é cristão para outras pessoas, mas age de maneira inadequada, haverá um momento em que Deus trará juízo aquilo que você tem feito que é abominável a Ele, que envergonha o nome dEle. Deus, Ele sempre aplicará o seu juízo e a sua justiça. Pode ser que Ele não aplique de maneira imediata, mas no tempo certo Ele aplicará. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, nos últimos versículos ali, nós vemos que Deus fala assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor herdará o reino de Deus, mas aquele que faz a minha vontade. E Jesus, ensinando os discípulos, diz, naquele dia, se referindo ao dia do juízo, muitos me dirão, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos os enfermos, em teu nome operamos maravilhas. E Jesus fala assim, e eu lhes direi abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Ele fala assim, e eu abertamente lhes direi, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade.
Então, por mais que uma pessoa permaneça dentro da casa de Deus, frequentando cultos, frequentando missas, ou até mesmo fazendo trabalhos de caridade, mas que no oculto pratica as suas más obras, Deus as trará a juízo. As boas obras que você pratica vão ajudar muitas pessoas, aqueles que recebem as boas obras, e o nome de Deus vai ser honrado e glorificado, porque quando aquele que é falso, que usa uma máscara, está fazendo aquela obra, aquela pessoa que recebe o serviço, que recebe o bem, ela vê isso como uma dádiva de Deus. Então o nome de Deus vai continuar sendo zelado, glorificado. Mas Deus que tudo vê, vai saber, esse está fazendo algo que é conforme a minha obra, mas ao mesmo tempo esconde o seu pecado e as suas más obras. Certamente que Deus não se deixa escarnecer. Ele não permitirá, de maneira nenhuma, por causa do zelo do nome dele, que as pessoas sejam mentirosas, usem máscaras, sejam falsas, mostrando ser uma coisa que não são, sem que recebam o devido castigo. Então, o capítulo 5 é uma reflexão para o arrependimento dos nossos erros, das nossas falhas, daquilo que nós precisamos melhorar. É um momento de se pensar que é tempo de interceder pelos irmãos para que Deus possa ajudá-los a seguirem o reino de Deus de forma correta, de tal forma que não haja uma condenação sobre o povo. Ezequiel é um profeta. Ele é aquele que está entregando o recado para o povo. Ele é um intercessor. E é necessário que sejam tomadas novas atitudes, novas ações, novas formas de prestar a adoração, o louvor, a honra àquele que é o Todo-Poderoso, que reina e governa sobre todas as coisas. É tempo de arrependimento e tempo de oração. Um terceiro ponto que nós podemos extrair aqui desse capítulo, que nós podemos tirar aqui, é que Ezequiel, Deus manda ele passar a faca no próprio cabelo e na própria barba. Então é tempo de nós fazermos um autoexame. Como que está a minha vida diante de Deus? Eu e Deus. Se eu estivesse diante do juízo de Deus, como eu estaria diante dele? É tempo de nós arrancarmos as nossas sujeiras, podridões, os nossos pensamentos maus a respeito do nosso próximo, que muitas vezes nós olhamos e julgamos e muitas vezes discriminamos as outras pessoas. Lá na epístola de Tiago, no capítulo 2, Tiago nos fala que Deus não faz acepção de pessoas e muitas vezes nós estamos dentro das congregações, das paróquias, dos templos, fazendo juízos em relação às pessoas à nossa volta, quando deveríamos muito mais olhar para nós mesmos, para os nossos próprios pecados. Jesus, certa feita, contou uma parábola a respeito de um publicano e de um fariseu. O fariseu chegou ao templo, orava com as suas vestes, dizendo: agradeço ao Senhor, porque não sou como esse publicano. Enquanto o publicano batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus pergunta aos que o ouviam, aos seus discípulos: quem vocês acham que desceu justificado do templo? Então fica uma reflexão. Muitas vezes nós pensamos que estamos muito com Deus, mas na realidade, com a nossa soberba, com a nossa arrogância de pensar que os nossos atos de justiça servem para alguma coisa, estamos na verdade oferecendo trapos de imundícia diante do Senhor. O povo de Judá e de Jerusalém
ia até os sacerdotes, prestavam os seus sacrifícios ao Senhor, mas em seguida iam aos montes e queimavam sacrifícios a Baal e a outros deuses, e praticavam os seus adultérios e os seus atos de injustiça, de discriminação entre uns e outros, os seus adultérios e prostituição, e no meio de tudo isso pensavam: está tudo bem. Não está tudo bem. O zelo do Senhor certamente consumirá todo pecado e toda abominação. Então é tempo de, como pregava João Batista, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. É tempo de se arrepender dos pecados, de tomar um espelho, como disse Tiago, que aquele que ouve as palavras, mas não as pratica, é como aquele que se olha no espelho e vê como é, e se vai, e logo se esquece de como é. É tempo de tomarmos um espelho, olharmos bem e pensarmos: existem esses pontos que precisamos mudar e melhorar. É tempo de arrependimento, é tempo de conserto, é tempo de correção, para que possamos realmente ter intimidade, relacionamento, amizade com sinceridade. A palavra sinceridade vem sincera, significa chegarmos diante de Deus sem estarmos com cera, sem estarmos com uma máscara no rosto. É sem cera, sinceros diante de Deus, com transparência daquilo que nós somos. É melhor dizer: Deus, eu tô com raiva daquela pessoa, eu não consegui perdoar, do que dizer assim: Senhor, eu sou teu filho, eu perdoo todo mundo. Diante de Deus, nada se oculta. Seja sincero, diga: Deus, eu não consegui perdoar aquela pessoa porque ela me disse isso, ela me fez isso. Me ajuda a perdoar. Quando for orar o Pai Nosso, quando fala perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores, diga isso se apenas você realmente tem conseguido perdoar. Se não tem conseguido perdoar, então é tempo de dizer: eu preciso da sua ajuda, Espírito Santo. Eu preciso da sua ajuda agora. Então essa é a palavra de hoje. Se você gostou dessa mensagem, deixa o teu like, curta o vídeo para que essa mensagem possa ser espalhada para mais pessoas. Se você lembra de alguém que precisa ouvir essa mensagem, também compartilha. Cria um grupo de transbordo. O que é um grupo de transbordo? E por que transbordo? O transbordo é a ideia de que uma caixa de água, quando ela recebe água em abundância, ela começa a transbordar e começa a ter água suficiente para encher outras caixas. O transbordo significa que você recebeu alguma coisa valiosa que serviu para você e que você recebeu tão bem que você pode ajudar outras pessoas. Você pode transbordar ajudando com uma cesta básica uma família que precisa. Você pode transbordar trazendo um ensinamento que você tem para uma pessoa que não sabe aquilo que você sabe e que vai ajudar ela. E você pode transbordar criando um grupo de WhatsApp, compartilhando mensagens da palavra. Você pode compartilhar não apenas os vídeos deste canal. De repente você encontra outros vídeos de outros canais, de outros mensageiros de Deus, que você viu que são palavras que trazem uma edificação e que você pode compartilhar nesse grupo, para que você possa conversar com essas pessoas do grupo e ajudar essas pessoas. Então, se você lembra de pessoas que podem ser edificadas com essa palavra, cria esse grupo, compartilha. Pode ser um grupo da sua própria família, um grupo de colegas de faculdade, um grupo de colegas de trabalho. Podem ser um grupo de pessoas que ajudam o povo da melhor idade. Enfim, você sabe quem são as pessoas que fazem parte do seu relacionamento e que você pode transbordar
e dessa forma contribuir para a divulgação e a multiplicação da palavra de Deus. Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Jesus.